Fala Dev, meu nome é Roberto Moura e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre desenvolvimento back-end. O que faz um desenvolvedor back-end, quais os principais conhecimentos que ele precisa ter e quais as principais linguagens de programação e os respectivos frameworks que esse profissional utiliza no dia a dia. Vambora? Então vamos lá. Um desenvolvedor back-end é um profissional que se concentra na criação e na manutenção da parte interna de uma aplicação. Tudo aquilo que você não vê que faz uma aplicação funcionar. Ou seja, eles que são responsáveis por toda a lógica e pelas funcionalidades que ocorrem em um servidor, longe da interação direta com o usuário. Falando um pouco sobre as principais responsabilidades do desenvolvedor back-end. Antigamente, no desenvolvimento de software, você tinha um profissional que fazia tudo. Toda a aplicação, as telas, os botões, as funcionalidades, o banco de dados, tudo. Mas no desenvolvimento web, começou a surgir uma separação de responsabilidade tanto das camadas da aplicação como do profissional que dá manutenção nessas camadas. Passou a ter uma camada de apresentação, que é a camada que o usuário vai interagir, e dar manutenção nessa camada virou responsabilidade do desenvolvedor front-end. E a camada de lógica, regras de negócio e acesso ao banco de dados passou a ser responsabilidade do desenvolvedor back-end. E o que tem nessa camada de lógica e acesso aos dados? Você tem a parte da sua aplicação que se conecta com o banco de dados para guardar e pegar informações e trabalhar em cima das regras de negócio. No back-end você tem toda a lógica de negócios traduzida em uma linguagem de programação, toda a arquitetura, os servidores e as APIs. E APIs, ou Application Programming Interface, funcionam como mensageiros que permitem que diferentes aplicações conversem entre si. E dar manutenção nas APIs está no core do que um desenvolvedor back-end faz. Futuramente eu vou dedicar um vídeo só para falar de API e como elas funcionam em detalhes, mas por hora vamos focar em back-end. Outras responsabilidades do desenvolvedor back-end incluem gestão de banco de dados. Muitas vezes a equipe que você trabalha não tem um DBA dedicado para fazer a manutenção e supervisão do banco de dados. Então muitas vezes essa tarefa fica para o desenvolvedor back-end. Processamento de informações. Mesmo com um DBA alocado no time, o desenvolvedor back-end precisa também saber quais as melhores maneiras de manipular e armazenar informações no banco de dados. Precisa estar ciente disso quando ele estiver construindo ou dando manutenção em alguma aplicação ou API. Garantir que a lógica de negócio funcione corretamente. O desenvolvedor back-end precisa entender as regras de negócio do produto que ele está dando manutenção. Quando o PO traz uma demanda para o time, é o seu dever transformar aquela expectativa em uma realidade de forma orgânica. Você precisa entender do que aquela demanda se trata, se ela faz sentido e como implementar na sua aplicação corretamente de forma eficiente e sem causar problemas. Manutenção de testes. Mesmo que exista um profissional de QA no time, é dever do desenvolvedor back-end garantir a funcionalidade dos testes da aplicação. Quando fizer modificações no código, ele precisa garantir que os testes não quebraram e que a aplicação continua funcionando direitinho. Garantir a segurança da aplicação. Conforme você desenvolve a sua aplicação, você precisa garantir que ela continua segura contra ataques externos. Uma boa recomendação é ler sobre OWASP 10 e garantir essas boas práticas na sua aplicação para mantê-la segura e passar em teste de auditoria. Manutenção dos servidores, nuvens e pipelines. Mesmo com um profissional de nuvem ou DevOps dedicado, o desenvolvedor back-end precisa saber como montar uma pipeline e dar manutenção em servidores e containers para que a aplicação funcione de maneira apropriada. Agora vamos falar sobre o que todo mundo quer saber. Quais as principais linguagens de programação e frameworks web utilizadas no back-end? Quando a gente fala de linguagem de programação para back-end, a gente tem muitas possibilidades. E as principais linguagens de programação seriam as clássicas: Java, Python, C#, Go, Ruby, PHP e até JavaScript e TypeScript. Mas o segredo está no framework que essas linguagens utilizam na hora de criar uma API. Então, listando os principais frameworks de cada uma dessas linguagens de programação, a gente tem: para Java, o framework mais popular para back-end sem dúvida é o Spring Boot. E ele é utilizado para construir aplicações web, APIs RESTful, aplicações em batch e microserviços com configuração mínima. É conhecido por ser simples e criar serviços robustos e independentes. Para Python temos Django e Flask.
Django é um framework completo de alto nível e que incentiva o desenvolvimento rápido e um design limpo, enquanto Flask é muito mais leve e simples. Possui uma estrutura minimalista e flexível que permite criar aplicações web rapidamente com a arquitetura modular. Para C#, o principal framework para back-end é o ASP.NET Core. Ele é um framework oficial da Microsoft para desenvolvimento web moderno com C#. O ASP.NET Core oferece alta performance, flexibilidade e suporta diversos padrões de desenvolvimento, como MVC, Web API e outros. É ideal para a construção de APIs RESTful, microserviços e aplicação web complexas, além de possuir uma boa documentação, uma grande comunidade e sempre se atualizar. Para Go, os principais frameworks de back-end são Gin, Echo e Fiber. Gin é um framework minimalista e performático para Go. Ele é simples, fácil de aprender e tem alta performance, ideal para aplicações API RESTful simples e projetos básicos. Echo também é outro framework web para Go inspirado no Gin. Oferece APIs fáceis de usar para roteamento, middleware e validação. E também oferece simplicidade e flexibilidade. Fiber também é um framework web performático e minimalista para Go. Ele ganha destaque pela velocidade e baixo consumo de recursos. É adequado para microserviços e APIs de alta performance. Para Ruby, o principal framework de back-end é o Ruby on Rails. E ele segue a filosofia de convenção sobre configuração, facilitando o desenvolvimento rápido. Na sua stack, ele possui o ORM Active Records para mapeamento objeto relacional com banco de dados, Active Controller para o gerenciamento de fluxo da aplicação e roteamento, e Scaffolding para gerar código boilerplate para tarefas comuns. É ideal para o desenvolvimento rápido de APIs RESTful, aplicações complexas e como base para grandes projetos de grande porte. PHP continua sendo uma linguagem de programação popular para o desenvolvimento de back-end, e o seu framework mais conhecido e utilizado atualmente é o Laravel. E o Laravel oferece uma arquitetura MVC bem definida com autenticação, cache, ORM e sistema de rotas. Também possui sintaxes elegantes, boa documentação e uma grande comunidade. É ideal para o desenvolvimento de APIs RESTful, aplicações complexas e como base para projetos de grande porte. Para JavaScript e TypeScript, os principais frameworks de back-end são Express e Nest. E aqui, antes de continuar, eu tenho que comentar uma coisa. Tem muita gente que vai ouvir isso e perguntar: ah, mas o framework mais popular para JavaScript não é o Node? Eu vejo tanta aplicação feita em Node. Não, Node não é um framework. Node é um ambiente de execução de código de JavaScript do lado do servidor, ou seja, é ele que vai interpretar e executar o código de JavaScript que vai executar no servidor. E aí sim você vai ter frameworks que funcionam nesse ambiente. Agora voltando para o Express e o Nest, o Express é um framework minimalista e flexível para Node, visto como padrão de desenvolvimento para web back-end em JavaScript. Oferece funcionalidades básicas para a criação de servidores, roteamento de requisições HTTP e middlewares, e serve como base para frameworks mais complexos como o Nest. E o Nest é um framework modular e estruturado para Node baseado em TypeScript. Segue os princípios da arquitetura limpa e utiliza conceitos como classes, decorators e injeção de dependência. É inspirado em frameworks como Angular e é de fácil aprendizado. E como os outros frameworks, é adequado para o desenvolvimento de APIs RESTful complexas, microserviços e aplicações web corporativas. Agora que a gente viu vários frameworks de várias linguagens de programação diferentes, você deve estar se perguntando qual deles você deveria usar. E quando você vai pesquisar, vão aparecer várias pesquisas de popularidade diferentes sobre quais os frameworks de back-end mais populares entre os desenvolvedores e no mercado de trabalho, e cada um mostrando um resultado bem diferente do outro. Quando estiver se preparando para uma entrevista, eles costumam listar quais os frameworks e linguagens de programação utilizam na empresa ou naquela posição que você está buscando. Então pesquisa bem as empresas que você gostaria de entrar e quais as tecnologias que eles utilizam. E quando você estiver estudando uma linguagem de programação, é sempre bom ter casos de uso de diferentes frameworks no seu portfólio, para mostrar para o seu futuro entrevistador que você dominou a base da programação em si e que pode mudar o framework que você é capaz de aprender sem problemas. Afinal, você tem que se tornar um desenvolvedor que sabe resolver problemas, independente da linguagem de programação ou do framework que aparecer, e não apenas alguém que sabe utilizar frameworks de forma decorada.
Combinado? E é isso aí, minha gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero ter melhorado o seu entendimento sobre o que é um desenvolvedor back-end e quais as linguagens de programação mais utilizadas no mercado e seus respectivos frameworks. Futuramente eu vou fazer um vídeo explicando mais em detalhes sobre o que é uma API e como elas funcionam por dentro, e te ensinar a desenvolver e testar a sua própria API também. Então já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E como sempre, muito obrigado pela sua atenção. Comenta aí embaixo se vocês já trabalham ou gostariam de trabalhar como desenvolvedor back-end e quais linguagens de programação e frameworks vocês utilizam no dia a dia. Não se esquece de deixar o seu joinha no vídeo, se inscreve no canal para dar aquela fortalecida e eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!